Hoje começamos uma nova série de mensagens e eu queria começar contando para vocês. Acho que eu nunca compartilhei, mas um dia uma carta mudou a minha vida. Uma carta realmente fez com que muitas coisas na nossa vida, na minha vida acontecessem. E se não fosse aquela carta, eu talvez não estaria aqui hoje. Isso aconteceu muitos anos atrás. Na época eu estava na faculdade. E nessa época ainda, Susan e eu não namorávamos, éramos melhores amigos. Realmente uma amizade muito bacana, muito bonita, e era uma amizade que não tinha nenhuma segunda intenção nessa época. E aconteceu que certo dia, a gente estava na mesma escala, nossa faculdade tinha organizado um culto para os estudantes, e a gente estava na mesma escala de louvor, da música. E eu naquele dia, então, tinha que tocar saxofone e a Susan tinha que tocar piano. E ao final de todo aquele culto, quando eu fui guardar o meu instrumento na caixa, tinha uma carta em cima da caixa do meu instrumento. Uma carta. Ué, quem colocou isso, né? A gente até dá uma olhadinha para o lado, para o outro. Uma carta aí, ninguém falou nada, ninguém entregou uma carta colocada lá. E quando eu fui dar uma olhadinha, então, eu abri a carta, curioso para saber o que tinha. E dentro da carta era uma mensagem da minha melhor amiga, naquela época, da Susan, comentando de alguns sentimentos que ela estava tendo. E aquela carta acabou trazendo uma série de eventos que acabaram fazendo com que a gente namorasse, depois casasse e tivesse os nossos filhos. E eu tenho a sincera impressão de que se não fosse aquela carta, tudo isso não teria acontecido e muita coisa seria muito diferente na nossa vida e muito provavelmente, inclusive, nós não estaríamos aqui hoje. Uma carta mudou a minha vida. E cartas, elas são assim. Cartas, elas são pessoais, elas são afetivas. Cartas, a pessoa que te escreve, que te entrega, ela tem que dedicar tempo para escrever. Cartas muitas vezes comunicam sentimentos profundos. E a pergunta que a gente pode se colocar nessa série de mensagens que nós estamos começando hoje é: você já imaginou se você recebesse uma carta? Talvez que nem essa que eu recebi, colocada num lugar estratégico para você achar, uma carta aparentemente anônima, e você abrindo ela, você percebesse que essa carta foi escrita pelo próprio Deus. Você já consegue imaginar essa situação? Receber uma carta escrita pelo próprio Deus. Uau! Gente, se uma carta escrita por uma pessoa, claro, uma pessoa muito especial, teve todo esse impacto na minha vida, imagina o impacto que não teria na vida e no coração de todos nós, se a gente pudesse receber uma carta do próprio Deus. Eu lembro que muitas vezes assim, eu brinquei um pouco com essa ideia. Imagina se eu pudesse conversar com Deus face a face. Imagina se eu pudesse conversar com Ele assim, frente a frente. Como é que seria? O que Ele me falaria? É mais ou menos essa ideia que está por detrás dessa pergunta que nós vamos lidar nessa série de mensagens. O que Deus me escreveria? Se a gente recebesse essa carta dele, que conselhos ele daria? Que perigos ele nos advertiria? Você já imaginou isso? Que sabedoria ele compartilharia com a gente? Que coisa incrível! E a grande notícia para a gente começar essa série de mensagens é que ele escreveu não só uma, mas são 7 cartas. No livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, Jesus dita 7 cartas para igrejas daquela época, e não eram igrejas como construções, eram pessoas. Jesus literalmente escreve cartas para essas pessoas. E essas cartas são extremamente pessoais, afetivas e trazem uma sabedoria incrível. Então, nessa série de mensagens, nós vamos ver o que Deus nos escreveria e nós vamos abrir juntos essas cartas. E hoje, na primeira mensagem dessa série, nós vamos ver que se Deus nos escrevesse uma carta, essa carta provavelmente começaria com: querido filho ou querida filha, jamais perca. A primeira carta que Jesus escreve para as pessoas daquela época, ele está mostrando algo que não deveria
não poderia de forma nenhuma ser perdido no caminho, no processo e na nossa vida. Eu queria convidar vocês para nós lermos juntos então a passagem bíblica de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 3. Você pode ler na sua Bíblia ou aqui na projeção, como você achar melhor. Mas a gente estimula, se você quiser também ler na sua Bíblia, são versículos para se sublinhar, para fazer algumas anotações, para que na próxima vez que você chegue nesses versículos, você também lembre aquilo que a gente conversar nessa noite. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 3. Vamos lá juntos? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Gente, a gente percebe nessa carta que as pessoas para quem Jesus está se dirigindo são pessoas que não tiveram uma vida fácil. Se você repara nos primeiros 3 versículos, a gente percebe que a vida dessas pessoas foi marcada por dificuldades, por sofrimento. Jesus está falando: eu vejo os seus sofrimentos, eu vejo as dificuldades que você tem passado. Você percebe que essas pessoas tiveram problemas também com líderes religiosos, confiaram em pessoas que no final se diziam apóstolos, mas não eram. Se diziam líderes religiosos e pessoas sinceras e honestas, mas não tinham uma boa índole, eram falsos líderes. A gente pode dizer com tranquilidade que essas pessoas que viviam em Éfeso tiveram uma vida difícil, assim como nós tivemos os nossos percalços. Elas são pessoas que apanharam da vida, pessoas que tiveram aí seus momentos difíceis, pessoas que experimentaram a vida, mas também experimentaram o lado difícil dela. Pessoas que experimentaram a vida, mas também sofreram com isso. Tiveram suas dores. E o que aconteceu? Jesus, de uma forma muito bonita, ele reconhece isso. Mas ele coloca aqui no versículo 4: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. A palavra em grego para primeiro também pode ser traduzida literalmente como aquilo que vem antes. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês perderam o amor que vocês tinham antes. Aqui a gente consegue ver que o que Jesus está descrevendo é um processo muito natural que nós podemos passar e que talvez você tenha passado. Sabe, às vezes a gente vai sofrendo, a gente vai passando as nossas dificuldades, a gente vai vivendo e a vida também vai nos batendo de algumas formas. A gente vai passando por percalços, vai sofrendo, vai se decepcionando com pessoas. E a gente corre o sério risco de, com o passar do tempo, a gente ir perdendo o nosso amor no processo. A gente corre o sério risco de, com o passar do tempo, ir perdendo o afeto no nosso coração. Você já viu pessoas que, com o passar do tempo, foram perdendo o amor? Você já viu pessoas que começaram bem, mas com o passar do tempo, foram perdendo o brilho no olhar? Você já viu isso? Imagina assim, vamos só pegar esse conceito agora e pensar ele no campo profissional.
Você já viu, talvez, pessoas que começaram uma carreira profissional realmente com vontade, com brilho no olhar, com desejo de fazer diferença, de ajudar os outros, e foram se perdendo no processo? Por exemplo, um médico. Começa bem, começa querendo ajudar e fazer diferença na vida das pessoas, começa querendo ajudar e trabalhar pela saúde, pela vida dos outros. E com o passar do tempo vai se tornando alguém mais duro, mais insensível, uma pessoa que não está lá mais por amor às pessoas, mas talvez está lá por outras coisas, como dinheiro ou interesse. Um advogado que talvez termina a sua faculdade querendo ajudar as pessoas a encontrar justiça, mas aí sofre de um lado, de outro, se decepciona de uma forma ou de outra, e no final acaba se tornando uma pessoa dura, mesquinha, fechada. Um pastor que passa por isso, eu já tenho visto. Pessoas que de repente fizeram a faculdade, o seminário, saíram de lá com muita vontade de falar de Jesus, de ser luz, de cuidar de comunidades, de cuidar de pessoas, mas aí a vida vai passando, a gente vai apanhando de um lado, de outro, se frustra aqui, se frustra lá, e muitas vezes esse brilho no olhar vai se apagando, o amor vai se esfriando dentro de nós. Não no campo profissional, pensa nas nossas relações. Quantos de nós, de repente, começamos um casamento e começamos bem? Começamos um casamento com sonhos, com vontade de dividir a vida juntos, de construir muitas coisas, mas aí a vida vai indo e a gente no convívio às vezes acaba se machucando com outra pessoa, se frustrando, esperava uma coisa, recebe outra, queria um pouco mais de presença, não tem, queria um pouco mais de afeto, não encontra, e aí aquele brilho no olhar vai apagando, sabe? Ou se a gente vai pensar até na nossa vida de fé, a gente começa empolgado, e é assim, né? Muitos de vocês já vivenciaram isso, a gente começa a vida de fé animado, de repente a gente começa vindo todos os cultos, aí a gente descobre que tem estudo bíblico, a gente vai no estudo bíblico também, e a gente começa a vir em todas, e a gente vem super empolgado, mas aí com o tempo não sei, talvez a gente vai se frustrando com a nossa igreja, com as pessoas que estão lá, talvez a gente vai se frustrando com Deus, porque a gente esperava que Ele conduzisse a nossa vida de uma forma diferente, e aquele brilho no olhar, aquele amor por Deus, pela palavra, por querer saber mais, vai apagando, nosso coração vai se endurecendo, aquilo vai esfriando. Esse é o processo, que muito provavelmente está por detrás aqui da carta de Efésios no Apocalipse, pessoas que sofreram, os 3 primeiros versículos destacam isso, e foram perdendo o amor do processo, foram se tornando pessoas mais duras, mais insensíveis, mais fechadas, mais rígidas, mais inflexíveis, mais briguentas, mais impacientes. Reconhece esse processo? Reconhece esse processo na sua vida? Por isso, se a gente fosse transformar essas cartas numa carta de Deus para nós, eu creio que essa carta de Deus para nós começaria dizendo: querido filho, querida filha, jamais, jamais perca o amor no processo da vida. Você vai viver, coisas vão dar muito certo, coisas vão dar muito errado, pessoas vão ser algo muito bom na tua vida, pessoas também vão te frustrar e quebrar teu coração, mas não perca o amor nesse processo. Não deixe que isso endureça teu coração, porque se nós perdermos o amor no processo, teremos perdido tudo. Teremos perdido tudo. Como é que nós podemos perder o amor no processo da vida? Eu acho que isso pode acontecer, realmente creio que isso pode acontecer de muitas formas. Mas o texto aqui, ele destaca 3 que nós deveríamos considerar de uma forma muito importante. O primeiro deles é: o sofrimento pode fazer com que o amor se apague no nosso coração e na nossa vida. Nós vemos no texto bíblico dizer: você tem perseverado e suportado sofrimentos. Eles passaram por muitas dificuldades. E eu tenho visto sofrimentos apagando o coração de muita gente. Nesses 16 anos, acompanhando pessoas em tempo integral, eu tenho visto muitas e muitas pessoas cujo coração se apaga pela dor que muitas vezes sente. Eu já vi pessoas que, por exemplo,
passaram por uma falência de empresa, colocaram seus sonhos para abrir seu próprio negócio, e colocaram ali suas expectativas, suas economias, e aquela empresa não prosperou, fechou. E tudo que essas pessoas conseguem olhar na sua vida é o sonho que não deu certo. Perderam o amor nesse processo, perderam o brilho no olhar nesse processo, pelo sofrimento que passaram. Eu já vi pessoas cujo coração se apagou pela perda de outras pessoas, hoje afinados. A gente lembra de pessoas que nos deixaram. E às vezes a gente passa por dificuldades grandes, perdemos entes queridos, um pai, um amigo, um filho, um cônjuge. E isso muitas vezes vai apagando o brilho no nosso olhar e a alegria do nosso coração. Isso muitas vezes vai fazendo com que a gente perca o amor no processo da vida. O texto também destaca a frustração com pessoas. O texto que nós lemos diz literalmente isso aqui: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha só o que acontece, talvez isso tenha feito com que o coração dessas pessoas se endurecesse. Elas tiveram que lidar com líderes religiosos que vieram em nome de Deus, e quando as pessoas vêm em nome de Deus, a gente abre o coração, poxa, vem em nome de Deus para me ajudar, para me abençoar, para me conduzir. Porém, nesse caso, esses líderes religiosos eram pessoas de má índole, eram literalmente lobos em pele de cordeiro. E aquelas pessoas que vieram, que deveriam vir para cuidar, na verdade não cuidaram, pelo contrário, exploraram. É difícil a gente lidar com isso. Talvez seja uma das coisas que mais fecha o nosso coração. Lidar com a frustração. O que a psicologia nos diz é que o nosso mecanismo mais natural é, quando nós nos abrimos para um relacionamento, e esse relacionamento nos fere, a nossa tendência é nos fecharmos. Poxa, se eu me abri para uma relação e me machuquei, eu não quero sentir isso de novo, então agora eu me fecho. Como talvez uma criança que sofre abuso, qual é o comportamento mais comum que a gente observa? É uma criança que se fecha, que muitas vezes fica quietinha num canto, não conversa mais com ninguém, não fala mais com ninguém, tem dificuldade de se comunicar, ela se fecha. Não quero me machucar. Eu me abri e me machuquei, eu confiei e me machuquei, então não quero mais me abrir, não quero mais confiar. E aí a gente coloca muros, e os muros nos deixam mais seguros realmente, porque quanto menos a gente confia nos outros, menores realmente são as nossas chances de nós nos machucarmos. Porém, esses muros que nos deixam seguros também nos deixam solitários. E o nosso coração, quanto mais solitário ele fica, mais ele se endurece, mais ele se enrijece, mais inflexíveis com os tempos nós nos tornamos, desconfiados e desesperançosos. C.S. Lewis fala disso de uma forma interessantíssima. Guarda isso no teu coração. Tem muito a ver também com a frase que vocês receberam na entrada, na recepção. Olha só, se você quiser garantir um coração intacto, não o entregue a ninguém, nem mesmo a um animal. Embrulhe-o cuidadosamente com hobbies e pequenos luxos. Não o deixe se amarrar a nada. Tranque-o com segurança no cofre ou caixão do seu egoísmo. Mas no cofre, seguro, escuro, parado, sem ar, ele passará por uma mudança. Ele não se quebrará. Antes, se tornará inquebrável, impenetrável e irremediável. C.S. Lewis está falando justamente disso. Às vezes, para não se machucar, a gente se fecha. Preferimos nos isolar, mas o isolamento com o tempo vai empedrando o nosso coração, tornando-nos mais inflexíveis, duros e difíceis. Às vezes não é um líder religioso. Às vezes a nossa frustração pode vir com os nossos pais. Aqueles que deveriam cuidar de nós, não cuidam. Muitas pessoas têm que lidar com a amarga ferida da rejeição, que é uma ferida difícil de lidar.
sentir-se rejeitado por aqueles que primeiro deveriam ter nos amado, é algo difícil de curar. Quem sabe isso muitas vezes nos fecha. Ou às vezes pode ser a frustração com o cônjuge, aquele que talvez mais deveria estar do nosso lado, que mais deveria nos apoiar, que mais deveria nos amar, mas não está, não é a realidade. E muros vão se erguendo, e com o tempo vão endurecendo o nosso coração. O que mais pode endurecer nosso coração? O texto bíblico fala: conheça as tuas obras, o teu trabalho árduo. Vários comentaristas destacam nessa carta de Éfeso, Jesus destaca o ativismo dessa comunidade. Talvez isso seja algo que também pode nos impedir de amar. Isso também pode ser algo que talvez endureça o nosso coração. De repente nós não passamos por um grande sofrimento, ou por grandes frustrações com pessoas, mas às vezes a vida está tão corrida que a gente não tem tempo de amar. Porque amar envolve tempo. Amar envolve sentar, conversar, olhar, ouvir. E às vezes a gente está tão corrido, que a gente acaba não tendo tempo para aquilo que é o mais importante, o mais essencial. Quem sabe a gente tem boas intenções, a gente só não está conseguindo dedicar tempo para as pessoas que realmente nós amamos e estão do nosso lado. E com o tempo, isso faz com que a gente pode perder o amor. Uma das tendências, portanto, que mais acontece na nossa vida é, com o passar do tempo, a tendência é que nós vamos nos tornando mais espertos. Poxa, eu entendi isso, eu fiz isso e me dei mal, não faço mais. Eu me abri aqui e deu ruim, então eu não faço mais. A gente vai se tornando mais esperto com o tempo. Não caio mais nessa. Mas há uma grande tendência, e eu percebo isso muito nos corações das pessoas, de nós nos tornarmos menos amorosos, mais duros. E isso afeta não só a nossa relação com as pessoas, mas com Deus. O Apocalipse, apesar de ser ditado por Jesus, foi redigido por João. E João, o apóstolo João, escreveu também as suas cartas, e nas suas cartas uma das coisas que ele deixa claro é que o nosso amor a Deus e às pessoas, ele está interligado. E quando nós nos frustramos com as pessoas, nos fechamos para as pessoas, nós acabamos nos frustrando para Deus. E quando nós nos frustramos com Deus e nos fechamos para Deus, nós acabamos nos fechando também para as pessoas. Porque nós só podemos amar a Deus se a gente aprende a amar as pessoas. E aprendemos a amar a Deus na medida que nós aprendemos a amar as pessoas na medida que nós também aprendemos a amar a Deus. Agora, o que é interessante e importante é que Jesus não está falando aqui de uma sentença. Ele está falando aqui de um conselho. Ou seja, nós temos opção de perder o amor pelo caminho ou não, e depende das nossas decisões. Depende do nosso olhar. Depende da nossa resposta. Perder o amor pelo caminho não é algo que não tem como evitar, não. É possível evitar, e por isso Jesus está advertindo essa comunidade. Henry Nouwen, no livro Mosaicos do Presente, ele fala: algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas interiores, escolhas do coração. Você vai chegar diante de uma pessoa que é um idoso, vamos imaginar um idoso querido, amoroso, uma pessoa feliz, sorridente, uma pessoa sensível, terna, carinhosa, um idoso que envelheceu bem. Você pode olhar do outro lado e ver um idoso difícil, amargo, reclamão, inflexível, brabo, intolerante. E aí você pode pensar: não, é porque aquele idoso mais feliz e amoroso teve uma vida mais fácil, mas o que o Henry Nouwen está dizendo não é verdade. A diferença não é que um teve uma vida mais fácil e outro uma vida mais difícil, a diferença é que foram feitas escolhas diferentes diante do sofrimento. Essa é a questão. Esse é o ponto. A pessoa que envelheceu mal, ela não sofreu mais do que a outra necessariamente, mas ela fez escolhas diferentes e ruins. Eu já conheci e vi idosos
com um coração sensível e amoroso, que passaram por muita coisa difícil, mas muita coisa difícil. Mas envelheceram bem, por quê? Porque fizeram escolhas saudáveis na sua vida e no seu coração. Essa é a grande diferença. Por isso faz muito sentido que Jesus, logo depois de falar da perda do amor, ele diz: arrependam-se, voltem atrás, mudem de direção, mudem de caminho, porque é possível sim fazer algo a esse respeito. 2 semanas atrás, eu não estava no culto, a Susan fez o culto naquele domingo, vocês lembram? E eu não estava porque eu estava em Blumenau numa viagem. Nessa viagem, no almoço daquele domingo, do dia 19 de outubro, eu almocei com um casal muito querido. Eu conhecia eles à distância, lá de Blumenau, mas eu nunca tinha parado para conversar com eles, mais proximamente. E no almoço, enquanto a gente estava comendo, eles começaram a falar um pouco da vida deles, daquilo que eles já tinham passado. Um casal mais velho do que nós. E eles passaram por muita dificuldade na vida. 16 anos atrás, ela perdeu um irmão, que inclusive era pastor da Melk em Juí. E ele subiu um telhado para consertar o telhado da igreja e acabou encostando num fio desencapado e faleceu, infelizmente, eletrocutado, deixando uma viúva, uma filha de 5 anos e a viúva grávida. E essa mãe, essa viúva, foi morar justamente com essa irmã, com essa cunhada, né? E ela estava contando de como foi esse processo, como foi difícil. Foram feridas muito grandes. E em 2019, ela estava contando para mim, eles estavam contando para mim no almoço. Um dia, o filho deles, de 14 anos, saiu para ir para a escola. E enquanto ele estava atravessando a rua, na faixa de pedestres, ele foi atropelado por um motorista que provavelmente estava distraído por causa do celular. Dirigindo e falando no celular, distraído, atropelou o menino. E o menino, infelizmente, aos 14 anos, faleceu também. Aquela família que perdeu um irmão e um filho. Mas por incrível que pareça, eles estavam falando e com lágrimas e sorrisos ao mesmo tempo do amor que eles tinham a Deus. Do quanto em tudo isso eles se sentiram carregados por Deus. Do quanto eles têm buscado fazer da história deles ser uma fonte de consolo para outras pessoas que também sofrem. Eles ficaram lá no almoço falando, ela é artesã e ela dá aula de artesanato e ela vê a aula de artesanato dela como um ministério, porque enquanto eles estão costurando, ela e todos aqueles alunos ficam juntos e eles ficam conversando. Ela diz: ali é a oportunidade de eu amá-los, de eu falar de Jesus para eles. Sabe, é isso que eu estou dizendo, é isso que o Henry Nouwen fala, é isso que Cristo está falando nessa carta. Nós podemos sofrer, e sofrer muito, mas perder o amor vai ser uma escolha nossa. Essa semana eu estava conversando por WhatsApp com esse casal que eu conversei em Blumenau, e eu pedi permissão para contar a história deles no culto. Eles falaram exatamente assim: se a nossa história puder ajudar pessoas, e puder glorificar a Deus, você pode contar onde você quiser. Percebe? O amor a Deus e as pessoas não se apagou, apesar da dor, porque escolhas foram feitas. E eles fizeram mais. Eles decidiram gravar uma história, gravar um vídeo para vocês, para nós, especialmente para nós, compartilhando alguma mensagem. E a gente vai ouvir então esse vídeo agora, tá bom? Durante esse período de casamento, nós tivemos momentos muito bons, muito especiais, e também passamos por dificuldades, assim como todos os casais passam, mas Deus foi sempre nos moldando. E no ano de 2019, nós passávamos por uma fase muito boa de família. E nesse ano,
algo diferente aconteceu com a nossa família também. Nosso filho Isaac saiu de casa para ir para a escola, e quando ele estava retornando da escola, ele sofreu um acidente, e foram momentos muito difíceis. Muitas coisas aconteceram, muitos pensamentos passam pela nossa cabeça. Ele ficou internado por 13 dias na UTI, e nesses 13 dias Deus foi cuidando do nosso coração. Muitas pessoas oraram, a gente recebeu de Deus o que a gente precisava para cada momento durante esse período de internação. E no dia 5 de dezembro, o nosso Isaac foi a óbito, e nesse momento eu estava com ele no hospital. Momentos antes eu tinha orado com ele, eu tinha falado de Jesus para ele, eu tinha cantado com ele. E Deus decidiu levar o nosso Isaac. E durante esse tempo de internação, um dia desses, quando eu retornava para casa com meu pai, ele disse para mim: Mana, Deus ama o Isaac muito mais do que nós. Para mim foi muito difícil ouvir isso do meu pai, porque eu sempre pensei: não, eu amo o Isaac muito mais do que Deus, e eu vou cuidar do Isaac da melhor forma. Mas não é assim. Deus ama os nossos filhos muito mais do que nós. Antes de eles serem nossos, eles são de Deus. E Deus nos presenteia eles para que a gente cuide deles, para que a gente fale de Jesus para eles, para que a gente apresente o reino de Deus para eles. E o nosso Isaac foi um menino desse que Deus nos presenteou por 14 anos, para que ele nos mostrasse a eternidade. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Deus tem cuidado do nosso coração. Nós não temos duvidado do amor de Deus. Deus tem permitido que a gente viva esse tempo, que a gente viva a nossa história, que pessoas possam ser ajudadas também com a nossa história, com a nossa dor. Deus tem nos dado, novamente restaurado um pouco a alegria no nosso coração. Hoje eu trabalho com artesanato, e eu tenho podido falar do amor de Jesus para essas mulheres que vêm para fazer o artesanato. Deus tem me motivado a viver adiante. E o que eu queria dizer para vocês é que Deus é bom, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família, e Deus sabe como cuidar do nosso coração. Mesmo que seja no meio da dor, hoje eu posso dizer que algumas coisas já mudaram no meu coração, já consigo falar com mais facilidade sobre algumas coisas, já consigo lidar. Deus tem restaurado aos poucos a alegria no meu coração. Hoje já consigo sorrir novamente. Deus tem, eu digo sempre que Ele tem colocado a conta-gotas o bálsamo vindo do coração dele para o meu coração. Então, o que eu posso dizer para vocês? Deus é bom, Ele nos ama e Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, mesmo que seja no meio da dor. Deus cuida, e vale muito a pena viver com Jesus. Se eu não tivesse Jesus, eu não sei como seria a minha vida, não sei como seria a minha história. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele já tem feito na nossa vida. E o que Ele vai fazer ainda eu não sei, mas Ele continua sendo bom. Gravaram especialmente pra gente. Agradeço muito a eles também. Depois, se vocês quiserem até o contato para conversar, podem pedir. Mas essa é uma história que mostra que perder o amor no processo é uma opção nossa. Não é algo que a gente pode tomar decisões sobre.
E Jesus, quando ele fala, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, pratique as boas obras que praticava no princípio, é uma forma de Cristo dizer, ainda dá tempo. Lembra onde você perdeu a sensibilidade, onde você foi perdendo o amor. Se foram pessoas que te magoaram, decida liberar perdão. Gente, cancelar as pessoas da nossa vida não alivia o coração. Muita gente acaba optando por isso. Não, eu não vou mais falar com aquela pessoa, não vou mais pensar nela, não vou mais nem tocar nesse assunto. Cancelar pessoas da nossa vida não cura. Só o perdão. Não que o perdão seja fácil, mas só o perdão traz cura. Decida voltar àquilo que você fazia no início, né? É isso que Jesus está falando ali. Sabe, às vezes de repente você amava a Deus, estava junto, estava conectado com a sua comunidade, e agora você não consegue mais. Volta a fazer aquilo que você fazia no início. Os sentimentos, eles vão atrás daquilo que nós agimos e fazemos. De repente no seu casamento você percebe que as coisas esfriaram, perdeu o amor no processo. Volta a fazer o que você fazia antes. Pegava na mão, volta a pegar na mão. Olhava nos olhos, volta a olhar nos olhos. Muda a direção. Muda as atitudes. Isso às vezes parece bem difícil, tá? Sabe quando uma pessoa quebra a perna, fica meses sem andar, depois ela tira o gesso, ela não consegue andar, ela precisa fazer fisioterapia. Quando a gente, aos poucos, o nosso coração vai se enrijecendo e a gente decide voltar, recuperar esse amor, às vezes vai ser que nem isso, sabe? Uma pessoa que está reaprendendo a andar é difícil. Para um casal cujo amor esfriou e está tentando reacender o amor do seu coração na sua família, vai ser algo muito difícil no começo, mas com o tempo se torna mais natural. Se você perdeu o amor a Deus no processo e está buscando recuperá-lo, talvez o começo vai ser difícil. Mas persevera, vai dar certo, continua. E o que Jesus nos promete é que o seu amor é aquele que nos nutre. A Bíblia fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus é aquele que revela seu profundo amor gracioso por nós. Um amor imerecido, um amor que vem ao nosso encontro. Um amor que vem apesar do nosso erro, apesar do nosso pecado. E Ele diz, faça do meu amor a força para amar. Se for difícil amar as pessoas que estão ao teu redor, se volte para Cristo. Deixe que Ele alimente a sua vida e o seu coração. Deixe que Ele derrame isso em você. Eu queria convidar vocês a lerem como ficaria essa carta se a gente fizesse uma paráfrase a partir da carta de Efésios. Talvez a carta de Deus para nós começaria com: querido filho, querida filha, a vida poderá ser dolorosa, você passará por dificuldades, você terá seu coração partido, talvez por quem deveria justamente te proteger, mas jamais perca o amor a mim e às pessoas no processo. Se perder o amor, terá perdido tudo. Examine seu coração. Se perceber que o amor tem se apagado, lembre-se que ainda dá tempo. Mude as atitudes, libere perdão e deixe que o meu amor te transforme. Avalie a tua vida. Como está o teu amor a Cristo? Talvez o sofrimento, a frustração com as pessoas, o teu ativismo tem feito com que esse amor a Deus se apague na tua vida. Lembra de como você começou essa jornada. Lembra de quando você estava empolgado em conhecer mais da palavra. Esse amor se perdeu no processo. Como está o teu amor pelas pessoas? Pelo teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, teus amigos. O que aconteceu? O nosso convite para você hoje, não nosso, o convite de Deus para você hoje é perdoar o que precisa ser perdoado. Voltar a praticar aquilo que você praticava no início. E se for difícil, se achegue ao Senhor. Deixe que Ele te dê as forças que você não tem.
Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!